Convidamos você para a reprodução de mais um programa imperdível aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. O programa espírita Histórias de Jesus fortalece os teus irmãos, do livro Caminhos de Jesus, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, com a apresentação do Zezé Franco, do Rio de Janeiro, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao programa. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de rádio Cristo Consolador. Deixa eu colocar uma postura decente aqui. Agora melhorou, né? Centralizando aqui. Pronto. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Oi, Elaine, tudo bom? Nani, tudo bem? De que, gente? História de Jesus por Amélia Rodrigues. Olha a cola passando aqui embaixo, gente. Né? Zezé Franco, essa que vos fala e ajeita o cabelo ao mesmo tempo. Coisa de caixa. O tema de hoje fortalece os seus irmãos. Estamos quase terminando esse livro aqui. Pelos Caminhos de Jesus. Começou a aparecer o bilhetinho para mim. Interface do sistema não está respondendo. Não aparece para vocês, aparece para mim. Pimba, vai embora. Pronto, foi. Foi. Então, para quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma maneira muito simples de conversar, tá? A gente aprende muito com Dona Amélia Rodrigues sobre Jesus e seus ensinamentos. E para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece? Gratidão, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de confraternização entre encarnados e desencarnados, através das histórias de Dona Amélia Rodrigues, abençoada seja. Gratidão, Senhor, por esse seu carinho para conosco, nos sustentando, nos orientando, nos fortalecendo sempre, sempre. Gratidão, Mestre. Gratidão à Mãe Maria, por nos acolher, nos sustentar, nos abraçar, nos envolver. Gratidão. Também aos benfeitores espirituais da Web Rádio Cristo Consolador, que estão conosco também. E todos nós, encarnados e desencarnados, possamos continuar envoltos em muita paz na tarde de hoje. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta 2. A água está por aí? Eu já vou inaugurar. Então, eu vou ler a história, depois eu não vou reler propriamente dita, né? Vou pensar, vou comentando, e depois a gente pensa algumas coisas, né? A ideia central da história. Então, vamos lá. Dona Amélia Rodrigues começa contando assim. Apesar de ainda a luz encontrar-se no mundo, já anoitecia nas consciências. O que aconteceu? Estava chegando o momento da crucificação de Jesus. As sombras se adensavam e as vozes lúgubres recitavam a litania da paixão com todo o seu cortejo de dores e de angústias. Todo o planejamento que foi feito para poder... Porque eles estavam tramando matar Jesus. Né? Estava lá inconciliável todo mundo. Na memória ficariam os dias festivos de esperança e de ingenuidade, quando as almas simples entoavam as baladas gentis da fraternidade.
porque chegou o momento do fim da missão de Jesus. Então, todo aquele contato amoroso, né, todo aquele carinho dele com os discípulos e com o povo, ia acabar. A querida Galileia quedara para trás, emoldurada pela vegetação colorida que lhe caracterizava a exuberância semelhante às suas gentes espontâneas e puras, acostumadas à grandeza da simplicidade dos próprios corações. Ele estava indo em direção à Santa Ceia, né? A ceia pascal. A aridez da Judéia, de certo modo, ressequira os sentimentos daqueles que a habitavam. E, porque fosse Jerusalém a capital, ali se alojavam, ao lado do dominador, a ambição abraçada à astúcia. Olha o meio que Jesus encarnou. Jesus não reencarnou. Ele encarnou. Por que um espírito que teria por baixo 30 bilhões de anos de existência ia fazer aqui embaixo? Aprender o que com a gente? Hello, né? Faltava evoluir o quê? Espírito puro. Vamos lá. Então, olha o que ele tropeçou. A ambição abraçada à astúcia, a inveja guiada pela intriga e o despeito nas mãos da delinquência. Que lá o bicho pegava. Roma fazia um controle muito grande, espião para toda parte. O pessoal do templo também tinha espião para toda parte, tinha guardas dentro do templo. Tanto que aquela história de Jesus ter derrubado, feito, acontecido, menos. Tinha guardas dentro do templo. Se ele tivesse feito chicotear, menos, não, hello. Ele deve ter, sim, chegado em um como exemplo e dado a bronca, porque, claro, que a história, né, se espalhou para tudo quanto é canto dentro dos cambistas do templo. Né? Porque ali estava aparecendo, dentro do templo estava aparecendo, sei lá, um camelódromo da vida, né? Com todo respeito aos trabalhadores informais, mas, sabe, uma coisa desorganizada. Passarelas de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, você tem camelô encostado nas grades, gente pra caramba passando, e não tem espaço, e ali vende de tudo. Mais ou menos isso. Fora espião para toda parte, guarda para toda parte, tarará, tarará, tarará. E, né? Política dentro do templo, política junto com os romanos. Olha, uma fofocada. Mas vamos embora. A ceia pascal, continua Dona Amélia Rodrigues, iniciava a era da saudade, encerrando os dias de preparação. Ou seja, Jesus vem falando, avisando, e falando, ensinando, e avisando, e ensinando. Não vou ficar aqui o tempo inteiro. Toma jeito. Ó, eu vou curar você agora. Mas para de fazer besteira, senão vai complicar daqui para frente. Vamos embora. Ensinando. E lhe avisando, eu não vou ficar, eu não vou ficar, eu não vou ficar. Até mesmo se referia às profecias de Isaías, o profeta que mais falou de Jesus. Falou onde ele ia nascer, como era a cidade, como era Jesus, o que ia acontecer. E o pessoal fez assim. Fechava-se o ciclo da oferta para abrir-se o período dos sacrifícios. Porque não só Jesus, né? Depois todos os apóstolos, com exceção de João. Sorrisos substituídos por lágrimas que preparariam as bases do edifício da paz, quando outros júbilos chegariam então. E olha o preparo, tudo isso que Jesus falou, para a gente chegar agora, na mudança planetária e um planeta de regeneração, e daí para frente as coisas iriam melhorando. A gente leva tempo para a gente entender. Entre Moisés e Jesus foram 1.300 anos. É para ver se ele já tinha condições de absorver um pouquinho da mensagem. Só que para a coisa ficar gravada,
de acordo com as nossas características daquela época, tinha que ser a ferro e fogo e sangue mesmo. Nós ainda éramos assim. Até esse momento, porém, ou seja, quando outros júbilos chegariam, então, sem fim, continua Dona Amélia Rodrigues, até esse momento, porém, as trevas dominariam com breves interregnos de claridade. Não é porque a gente vê também como o cristianismo aparecia e era deturpado e voltava ali. Aí chegava, por exemplo, Francisco de Assis, para dar uma clareada no negócio, né? A Inquisição, aí tá, e vai, e vem, e vai, e vem. Ele estava preparado, pois que para tal vieram. Jesus sabia plenamente o que ia acontecer. Ao ramo verde ateariam fogo, em vã tentativa de destruí-lo. E se não faria a vara seca, ao galho desvitalizado, pendente na árvore da vida. O que aconteceu com os apóstolos depois? No ar ameno da ceia, pairavam ansiedades. As instruções pronunciavam despedidas. Isso a gente já viu não sei se foi nesse livro ou se foi no anterior, mas foi a ceia pascal. Cada minuto era de importância vital, fazendo-se necessário sorvê-lo pelo conduto da mente no rumo do coração. A gente continuou passando, reforçando as instruções e tal. Evocava-se a festa judaica, Pessah. Preparava o sacrifício futuro. Por quê? Ele fala tanto em sacrifício, cordeiro, pascal, porque quando houve uma praga no Egito, que os judeus estavam morando lá, tinham sido escravizados, estavam vivendo lá, foi orientado a eles que todos os primogênitos de todas as famílias iriam morrer. Se os filhos deles se salvassem, eles deveriam sacrificar um cordeiro e passar no umbral da porta. Porque aí o anjo da morte ia ver, passar por ali, não, esse aqui não, pula. Ah, esse aqui vai. Não, esse aqui não vai. Então, essa festa, a Pessah, a Páscoa, se refere a isso. Tá? Então, por que Jesus é considerado o Cordeiro Pascal? Porque o sacrifício dele foi justamente na Páscoa, nessa festividade judaica. Já uma saudade não definida emocionava os sentimentos. Cada discípulo presente era uma coluna do edifício do porvir, no qual o amor albergaria a humanidade. Quanto tempo tem isso, gente? 2022, né? No Evangelho, as mensagens são de 1860 e uns trocadinhos. 1863, vamos botar aí. Naquela época, já havia mensagem dizendo assim: em breve vocês vão ver a mudança planetária, o planeta vai mudar, vai passar por mudanças. A chegada dos companheiros mais evoluídos, o retorno de companheiros mais evoluídos, através da encarnação, se deu a partir de 1975. E aí, lá para 2000, nos trocados, é que houve a intensificação, né, do processo de mudança planetária. Corre lá, né, conversas no movimento espírita, isso vai se dar, não é assim, né? A partir do ano, vamos chutar assim, 1º de janeiro de 2050, tcharam, mundo de regeneração. Não é assim. A passagem é lenta, as coisas vão começar a modificar, né? E para que isso aconteça, para que, né, albergar os ensinamentos de Jesus, como a Dona Amélia Rodrigues falou aqui, o amor albergaria a humanidade, seria um albergue, um local
congelei. Pior que toda vez que a internet congela, a gente fica numa poses assim, horrível. Então, o amor que Jesus veio ensinar e vivenciou, exemplificou, é a lei de justiça, amor e caridade, que envolve todas as leis morais. A de progresso, produção, conservação, destruição, tudo, adoração, tudo, todas elas, tá? Jesus veio justamente ensinar isso. Esse amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então, esse amor albergaria a humanidade, um albergue, né? Uma casa de acolhimento para viajantes. Nós somos viajantes, né? A gente fica para lá para cá, encarna, desencarna, encarna, desencarna. E aí ficou a pergunta, Dona Amélia pergunta assim, quais aqueles que suportariam o peso da construção? Quem é que realmente ia ficar? Aí isso me remete a uma frase que eu aprendi lá no Centro Espírita Leon Denis, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. Existem dois tipos de pessoas dentro de um centro espírita, podem existir. A estrela e a estaca. A estrela passa, a estaca fica sustentando a construção. É o que está aqui. Quais daqueles discípulos suportariam o peso da construção? A fragilidade humana é barro, que deve ser cozido nos altos fornos do sofrimento. Sim, porque vamos combinar, a gente só tira o sapato quando o calo está machucando, a gente insiste no sapato apertar. Ah, porque é bonito. Ah, porque eu vou para uma festa. Ah, porque isso, porque aquilo. Ah, porque eu ganhei. Fulano vai ver que vai ficar chateado se eu não usar. E aí o bendito do sapato. Então você compra o sapato na sapataria, escolhe o bonitão. Você anda para lá, para cá. Tá bonitinho no pé. Compra, leva a criatura. Quando começa a andar, ele começa a morder o seu calcanhar. E vai mordendo. E vai mordendo, e vai mordendo. A gente só tira ainda põe curativo quando incomodou muito. E isso é uma coisa comum. E sofrer, gente, vamos lá, significa suportar, tolerar. O que os apóstolos suportaram e toleraram está muito acima do que a gente daria conta. Ou será que a gente iria cantando o circo romano hinos, sabendo que ia ser devorado por feras selvagens? Hoje, os leões estão aqui dentro. Ó. São as nossas imperfeições. É com elas que a gente tem que... Peraí, tu vai... Não, vem cá, vamos conversar, dona imperfeição. Peraí. Você está aqui fazendo o quê? Orgulho? Não, porque, peraí, meu filho, no fundo você tem complexo de inferioridade. Por que você está se sentindo assim? Inferior por quê? Ainda quer me levar de... Não. Não. E por aí vai. A vaidade, né? A vaidade carente de atenção, que é uma coisa. Por quê? Cadê o alto amor para consertar isso tudo? Então, todos nós temos. Aí, Raul Teixeira, palestrante, fala que espiritismo não é para fraco, não. Por quê? A gente... É difícil a gente olhar para dentro da gente mesmo, não é não? E verificar e ter certeza que a gente não é assim uma Brastemp? Vamos em frente. Então, a fragilidade humana é barro que deve ser cozido nos altos fornos do sofrimento, a fim de adquirir consistência, inteireza. A gente vai se fortalecendo. Todavia, quem estaria disposto a deixar-se transformar? Todos eram candidatos, mas quais se permitiriam eleger?
Na pausa natural, né, a conversa rolando lá e tal, quando as emoções ainda sorriam em clima de ansiedade, Jesus informou: Simão, Simão, olha que Satanás te reclamou para te joeirar como trigo. Mas eu roguei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, fortalece teus irmãos. Isso está em Lucas 22, capítulo 22, versículos 31 a 34. Olha que coisa linda que a Amélia Rodrigues fala. O amor intercedera ante a tentação, sustentando o amigo fraco e tímido. Pedro é a nossa cara. Não é não? O futuro antecipava seu presente, estabelecendo balizas de comportamento. Poderia ser evitado, deveria ser vivido. Surpreendido pela advertência sincera e oportuna do benfeitor, o amigo retrucou, despercebido daquilo que anunciava. Senhor, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até para a prisão e para a morte. Honestamente, no momento, alguém daria a vida por outrem, a sua pela liberdade do seu amigo. Já não, porém, noutro momento, num diferente estado emocional. Não é covardia, nem indiferença. São as circunstâncias. É todo o passado existencial assomando, reagindo pela evasão ou agindo na imolação. Daquele impulso. Mas depois a gente para e pensa, assim, peraí, não é bem por aí, não. O mestre mergulhou seus olhos nos olhos do discípulo, emocionado, e vaticinou melancólico. Digo-te, Pedro, o galo não cantará hoje sem que, por 3 vezes, tenhas negado conhecer-me. Quanto ele conhecia os amigos e quanto ele nos conhece. Chico Xavier dizia que o Senhor Jesus nos conhece pelo nome. Olha a responsabilidade. Vamos lá. Identificava-lhes a fraqueza, mas não os amava menos. Detalhe está aí. No mesmo tom, prosseguiu, indagando e instruindo-os, preparando-o para as horas próximas. O que sucedeu deveria acontecer. Seriam necessários a sua prisão e morte, mas não indispensáveis a traição, a negação, o abandono de quase todos. Que aí entrou o livre-arbítrio. Todavia, após a grande treva, surgiu a madrugada da ressurreição, o triunfo perene do dia sobre a noite. Sem a morte, não teria surgido a vida. Sem o adubo, fenecem as flores antes da frutescência. O sangue e o sacrifício inundaram o solo, a fim de que germinasse e crescesse a árvore da esperança. É tão necessário isso que até hoje a gente se lembra. O problema é que a Páscoa está virando do coelhinho, né? Não é que nós tenhamos que manter Jesus pregado na cruz. Já desceu de lá, ó, há muito tempo. Não é isso. Já que a Igreja Católica instituiu, né, essa sendo, fez lá os cálculos dela e começou, então a gente aceita, vai. E Jesus mesmo não nasceu no Natal. A data de comemora o Natal. Provavelmente nasceu em março, abril. Mas a gente comemora nesse dia e a espiritualidade compreensivamente comemora conosco também. Vamos embora. Vamos embora. E aí, Dona Amélia Rodrigues nos fala sobre Pedro, que foi quando Pedro já estava lá no pátio do sumo sacerdote. Antes, no entanto, Pedro, colhido por conhecidos quando apontado, reagiu dizendo: não conheço, mulher. Homem, não sou. Homem, não sei o que dizes. E o galo cantou. O mestre, manietado sob dilacerações, fixou os seus nos olhos do discípulo, sem censura
sem mágoa. Meu pai, se fosse a gente já tinha olhado com assim, se eu saio daqui, eu vou dar só na cara. Né? Eu te avisei que tu ia fazer essa besteira. A gente, e ele não. Dando-se conta, caindo em si, o companheiro aturdido chorou copioso pranto. Ficava-lhe a frase consolação. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. A noite densa reservava aos aflitos novas reflexões e fugas. As dores, em crescendo inesperado, alucinavam e o medo, desarticulação emocional, ensombrava as almas. O galopar do desespero é mais infrene que o dos corcéis em disparada nos largos prados, a tudo destroçando e vencendo. Não mais deveria repetir-se daquela maneira, noutra, a noite sinistra. Viriam dias e noites de angústia prenunciadora de felicidade, nos longe do amanhã, quando eles fossem chamados a fim de, com o exemplo, fortalecerem os seus irmãos. Pedro se fez digno do legado que lhe foi destinado. Fortaleceu os irmãos, conduziu-os, doou-se no holocausto. E parece que ele, como ele foi também crucificado, ele pediu para ser crucificado ao contrário de Jesus, cabeça para baixo. Ele disse que ele não tinha mérito para ser crucificado do jeito igualzinho como Jesus foi. E aí, Dona Amélia Rodrigues vai fechando a história dizendo assim: prossegue-se ainda negando-o, apesar de o citar-se, aparentando-lhe fidelidade. Aparentando-lhe fidelidade. Ah, você é religião? Ah, você acredita em Jesus? Acredito. Da boca para fora, mas acredito. Né? Então, a fidelidade aparente. Nega-se pelas palavras, pela conduta, pela ação, aquele que a todos espera e ama. Como é que andam as nossas posturas, hein? Será que do jeito que eu ando falando, agindo, né? Como é que eu me conduzo? Eu estou reforçando que eu sigo Jesus, sem precisar de bater no peito e dizer assim, sou espírita. Ou a gente está negando, fortalecendo ou negando. Enquanto o egoísmo predomina e as ambições desgovernam os homens, permanece o apelo final para que seus seguidores fortaleçam seus irmãos desfalecentes e caídos. E aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, somos nós. No tumulto das paixões e na diversidade dos interesses que distraem, tombam incontáveis lutadores que não suportaram as pressões da própria fragilidade, correndo riscos mais graves. Necessitam que se lhes fortaleçam o ânimo e a fé. E aí está lá no Evangelho também a médium para tudo quanto é campo, gente, justamente para isso. Para fortalecimento. Cansados, na soledade dorida ou exauridos pelos demorados testemunhos, desfalecem corações devotados a um passo da queda abissal. Aguardam que se lhes fortaleçam o amor e a confiança no bem. Somos nós. Quantos de nós já... Eu tinha um amigo que ele foi parado dentro das lojas americanas. Aqui, ele é um médium da Congregação Espírita Francisco de Paula. E ele foi parado dentro da congregação. Ele contou. Cara, a pessoa, do nada, uma pessoa chega para mim, bate no meu e fala assim, fulano, você trabalha em Francisco de Paula, eu trabalho assim. Sabe o que é? No meio da loja americana, a pessoa começou a contar o problema, esperando dele alguma resposta. Vamos continuando aqui. Nunca faltará, nessa ingente batalha, quem, arrependido, venha, jubiloso e devotado, fortalecer os irmãos. Então, as pessoas ficam assim, vamos lá, é mediunidade. Depois que botar, tratamento para encarnar, eu venho. Tá bom, então. O apelo do mestre continua vibrante. Como é verdade que há muita negação e fuga, não menor é a verdade que demonstra a reabilitação
e o recomeço dos que amam e creem, dispostos a fortalecer os seus irmãos, e, se necessário, em silêncio, consumir-se na renúncia, dando-lhe a vida para que eles tenham vida. E as pessoas se dedicam. Exemplo clássico, Chico Xavier. É tudo isso aqui, mais um pouco, né, não? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai pegar dessa história? A postura de Pedro, antes e depois da crucificação, o amor e o cuidado de Jesus para conosco. Né? É que essa passagem que está em Lucas 22, 31 a 34, está nesse livro, Sou Eu. Depois ele vai entrar, vou conversar com vocês na quarta-feira da vida, mas o Álvaro Crispino, ele fez uma compilação de várias histórias de Dona Amélia Rodrigues só sobre a paixão do Cristo na visão dos Espíritos. E lá em Lucas 22, 31, 34, o texto integral é: Disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar ou joeirar, como falou Dona Amélia Rodrigues, como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos, quando te converteres. Olha o detalhe. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até para a prisão e a morte. Mas ele lhe disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Tá? E aí? Vamos continuando. A frase de Dona Amélia Rodrigues, Simão, Simão, olha que Satanás, tarará, 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 tarará. Né? Como é que era Pedro? Eu acho, gente, que Pedro é a nossa cara. A gente tem tanto em comum com Pedro. Deixa eu achar, cadê o outro livro? Eu preciso dele. Aqui. Um outro livro de Dona Amélia Rodrigues. Ela vem falando sobre Pedro. Vem falando onde ele nasceu, como é que ele era, que era um cara austero. Não entendia muito da lei, não, onde lá, né? O ofício do sacerdote no tempo, mas tudo bem, deixa para lá, não quero me envolver nessa fofocada. Diz assim Dona Amélia Rodrigues. Precipitado muitas vezes em concluir antes de reflexionar, acostumou-se à intemperança, reagindo quase sempre antes de agir. Vai dizer que a gente não faz a mesma coisa. Faz. Né? Ele não tinha grandes, assim, ele cumpria os deveres, era casado, não sem filhos, mas não tinha nada que o diferenciasse, assim, destacasse. E aí Dona Amélia Rodrigues comenta que é estranhável desse modo que haja sido convidado por Jesus para uma atividade de envergadura adimensional e que possuísse condições para executá-la. Mas disso ele não teve consciência de imediato. Só muito mais tarde, após ser trabalhado pelo fogo do sofrimento e moldado pelas mãos dedicadas do arquiteto de vidas. Jesus elegera-o com um carinho de escultor hábil e paciente. Embora ele não se recordasse, Jesus conhecia-o desde há muito e por isso o amava. O mestre mantinha grande ternura pelos seus discípulos e deles cuidava como se lhes fosse mãe dedicada em um momento ou pai rigoroso em outro, neles esculpindo os valores que os deveriam modificar a ponto de transformarem-se em pescadores de almas. O fascínio que o amigo exerceu sobre a sua personalidade desde o primeiro momento foi inigualável. Sem dar-se conta, amou-o como dificilmente amar a outra pessoa, e prometeu-se, mesmo sem consciência do que acontecia, ser-lhe fiel até o fim dos seus dias. Vamos continuando. A gente volta no outro livro da Dona Amélia, página 104, 105. O organizador colocou uma série de coisas interessantes para nós aqui.
ele trouxe para a gente análise de pesquisadores, né, sobre as palavras de Jesus, né? Então, ele nos remete em Morris, 2000, e Tolbert, 1987. Ao repetir Simão, Simão, Jesus demonstra preocupação e dá direção pessoal àquilo que irá falar. No pedido para Satanás, vos pediu para vos cirandar como trigo, ressalta-se: o poder de Satanás não é absoluto, uma vez que ele teve que pedir. O texto grego parece dizer: Satanás vos obteve mediante pedido. O vós, que indica plural, isto é, o pedido de Satanás inclui todos os discípulos, pois a lealdade deles seria também testada. E vamos lembrar para a doutrina espírita que Satanás não existe, né? Aqui está representando a nossa inferioridade, né? Claro que ali no meio da crucificação de Jesus, a turma do lado negro da força estava pintando e bordando. E Pedro deu uns mole, todo mundo dá mole. O cirandar, ou joeirar, como diz aqui Dona Amélia Rodrigues, peneirar, em outras traduções, indica todo o processo de provas pelo qual o genuíno é separado do falso, o bom do mal. O uso do singular, mas eu roguei por ti, indica a preocupação de Jesus com Pedro e com o futuro, no qual ele teria participação importante. Essa expressão é reforçada quando Jesus diz: quando te converteres, fortalece teus irmãos. E Emmanuel, no comentário ao Evangelho de Lucas, vamos ver aqui. Está aqui. Talvez dá tempo de ler tudo, acho que não. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam melhor, as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Tem gente que pede isso para Jesus. Tudo bem. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. E Emmanuel fecha dizendo assim: em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferidos que te servem. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória do Espírito eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. E aí, Dona Amélia Rodrigues fala do amor de Jesus, né? E aí nós vamos, deixa eu ver onde... Livro de Joana, Amor, Imbatível Amor. Primeiro vamos na página 292. Não, essa daqui primeiro. Achei, 250. O amor, quando legítimo, liberta, qual ocorre com o conhecimento da verdade, isto é, os valores permanentes, os que são de significado profundo, que superam a superficialidade e resistem aos tempos, às circunstâncias e aos modismos. E aí a gente fala assim, o que a gente pensa sobre o amor?
Vamos lembrar que no início a gente só tinha instintos. Quanto mais corrompido, sensações. Quanto mais depurado, sentimentos. E o ponto, né? Ponto mais alto do sentimento é o amor. Não o amor, o pessoal hoje em dia chama de química, mas esse amor que Jesus vem ensinar. E aí, Joana, lá na frente, nos fala, entre outras coisas, o seguinte: em qualquer circunstância, a terapia mais eficiente é amar. E ela nos lembra, a gente saindo desses instintos, né? A gente vai avançando devagarzinho, degrau a degrau, na nossa evolução. A síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas. Psicoterapia. Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Então, e ela vai reforçando que diante de qualquer circunstância é imprescindível, é necessário amar. Desamado se deve amar, perseguido é preciso amar, odiado torna-se indispensável amar, algemado qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo e o espírito se movimenta produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimenta na direção do bem geral. E aí, vamos continuando aqui. A conversa entre Pedro, né, e Jesus, quando ele avisa a Pedro que antes que o galo cante, você vai me ligar 3 vezes. Né? E é, Senhor, estou pronto para ir contigo até a paixão, até a prisão e para a morte. E Jesus responde, digo-te, Pedro, o galo não cantará hoje sem que 3 vezes tenhas negado conhecer-me. Aí, na apostila do EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita, tem um trechinho que fala sobre Pedro, tirado do Consolador, Emmanuel. A negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, nós, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmos. Raul Teixeira. E essa história do galo? Gente, não existia galo lá, não. Não tinha galinheiro no centro de Jerusalém. Pela lei, não se podia criar galo, nem porco, porque eram considerados impuros. Então, não tinha nenhum galo. Então, que história é essa de galo? Existia do lado do templo um quartel, uma torre, chamada Torre Antônia, e os judeus chamavam de a Torre da Vergonha. Tá? E tinha guardas que faziam a troca, né? E como é que se assinalava a troca de guardas? Através de uma trombeta. E aquilo ressoava. Né? Então, a primicium galicinium é meia-noite. Aí depois vem o segundo galicínio, por aí vai. Resumindo, primeira trombeta era meia-noite, a segunda às 3 horas da manhã e a outra às 6 horas da manhã. Meia-noite, 3 da madrugada, 6 da manhã. E como estava acontecendo na casa do sumo sacerdote, não tinha galo. Mas até os romanos o chamavam de galo, galicinium. Não. Tá? Mas aí Jesus fala
né? A frase consoladora falou e Pedro ficou com aquilo na cabeça. E tu, uma vez convertido, vai da boca para fora, fortalece os teus irmãos. Aí nós voltamos no livro de Dona Amélia Rodrigues, e vivendo com Jesus, um golinho de água é bom, né? Continuando a falar sobre Pedro, disse assim Dona Amélia Rodrigues: que Pedro, com Jesus, com ele, aprendera a servir àqueles que o buscavam, tornando-se mais cauto e gentil. Então, já não fazia raios e trovões para tudo quanto é lado. A pedra bruta, pedra, foi lapidada e permitiu que o brilho interior se exteriorizasse. Embora houvesse precipitadamente prometido acompanhá-lo até o momento final, ouviu a triste sentença, por ele proferida, de que o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, conforme, infelizmente, sucedeu. Mas, aí vem, o que serviu para Pedro serve para nós, guardadas as devidas proporções. Mas, arrependendo-se amargamente da covardia que o dominou na terrível noite da infeliz Jerusalém, ergueu-se da defecção e foi fiel até o fim. Ele não ficou chorando, né? Encharcando o chão da culpa. Culpa, gente, para mim, uma coisa que eu vi, até vou atualizar. Eu dizia que era cachorro correndo atrás do próprio rabo. Aquela... Não. Depois disso, eu vi na rede social um cachorro completamente solto, mas ele estava ao redor de uma árvore, querendo pegar a ponta da guia. E quanto mais ele dava, mais a guia ficava na frente dele. O último era em torno de uma árvore, também, um rato, um gato correndo, tentando pegar gato, e umas aves atrás acompanhando o gato. E todo mundo dando aquela volta, sem chegar a lugar nenhum, não ia acontecer nada. Culpa. É isso. Né? A gente está solto, nós estamos sem a nossa, entre aspas, guia, a gente quer porque quer pegar a bendita. E fica correndo atrás dela. Aí, continua sobre Pedro. Em sua memória, ergueu o lar dos desesperados, na estrada entre Jerusalém e Jope, a casa do caminho. Albergou, olha o albergue aí de novo, todos os infelizes que o buscaram e enfrentou Roma nos seus dias de ódio, levando a todos que tinham necessidades o amor incomparável do amigo. Quando convidado ao testemunho amadurecido, o sábio deu a própria vida em holocausto, como ele o fizera em favor de todos. As duas faces de Simão Pedro são encontradas em todos aqueles que descobrem Jesus, ou que por ele foram encontrados no caminho da evolução, e sentem o desejo de o amar, de lhe entregar a vida. Nós já sentimos esse desejo, gente? Um pouquinho. Parece uma coisa, eu vou me entregar a Jesus, vou virar fanático. Não, cara pálida, não vai. Você vai ser uma pessoa melhor. Um ser humano muito melhor. Vai ser um espírito mais evoluído. Vai começar a começar a construção do reino de Deus dentro de você. Vai conquistar a própria paz. Quanto tempo isso vai levar? Depende.
Em quantidade de encarnação, não faz pergunta difícil que eu não vou saber responder. Mas eu aprendi com Hermínio Miranda que cada existência é um instante cósmico. E o que é uma existência perante a eternidade? Duas existências perante um tempo que não acaba. Para lá em acabar, vamos caminhando para o final. Produção, você está por aí? Para eu dar oi? Mais alguém? Ou nós? Eu já vou caminhando para o final aqui da nossa história. Então, vamos lá. A ponte de luz, nos diz assim Maria Dolores. Para a gente pensar. Terminara Jesus a prédica no monte. Nisso, o apóstolo Pedro se aproxima e diz-lhe: Senhor, existe alguma ponte que nos conduza ao alto, ao céu que brilha muito acima? Conforme ouvi de tua própria voz, sei que o reino do amor está dentro de nós. Mas deve haver o país da beleza, mais sublime que o sol em fulgor e grandeza. Onde é essa ligação, Senhor, esse divino acesso? Jesus silenciou, como entrando em recesso, da palavra de luz que lhe fluía o jorro. Ele fluía a jorro. Circunfagou e depois de comprida reflexão, falou ao companheiro. Ouve, Simão. Em verdade, essa ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas temos de atingi-la por estrada que não é bem a antiga estrada humana. Como será, Senhor, esse caminho? Tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar. Coração que o escolha, às vezes vai sozinho. E quase que não tem senão renúncia e dor, solidão e amargura. E conquanto pratique e viva a lei do bem, sofre o assédio do mal que o vergasto e procura, reduzi-lo à penúria e a desfalecimento. Quem busca nesta vida transitória essa ponte de luz para a eterna vitória, conhecerá de perto o sofrimento e há de saber amar aos próprios inimigos. Não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes. E mesmo pareça o vencedor, confiando-se a Deus, doará mais amor. E ainda que a morte, Pedro, se lhe imponha, na injustiça, ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir. Desculpará injúria e humilhação, se deseja levar o coração à ponte para o bem do povo. Alguns dias depois, o Cristo flagelado, entregue à própria sorte, encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, sozinho, desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia, ante o céu anunciando aguaceiro violento, Pedro foi ao Calvário, aflito e atento, envergando o disfarce. Queria ver o mestre. Aproximou-se para sentir-lhe o extremo desconforto. Simão chorou ao ver o amigo morto. E ao fitá-lo, magoado longamente, ele ouviu de repente uma voz falar-lhe das alturas. Pedro, segue, não temas, crê somente. Recorda os pensamentos teus e meus. Esta cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhavas, alta e bela, para o reino de Deus. Se não tiver mais ninguém para eu dar oi, eu vou fazer a nossa prece para a gente encerrar a nossa conversa. Né? Porque, por problemas técnicos, a gente tem que terminar uns 5 minutinhos antes, e vai que precisa repetir. E aí, o YouTube, se você não tiver menos de 1 hora, ele não permite a repetição. Ok? Então, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Senhor Jesus, por mais um encontro, encarnados e desencarnados, em torno dos ensinamentos de Dona Amélia Rodrigues. Gratidão, Senhor, por a gente aprender aquilo que nós precisamos para nos fortalecer, para poder que a gente possa também fortalecer os nossos irmãos.
Gratidão por cada oportunidade de fazer o bem que a gente já tem aproveitado. E gratidão, Senhor, por todas aquelas que, mercê da misericórdia de Deus e sua, nós vamos receber ainda. Gratidão, Mãe Maria, por nos orientar, nos fortalecer, nos acolher, albergue das nossas incertezas e medos. Gratidão, Mãe, por esse amor infindo. E que o seu amor, Mãe Maria, o amor de Jesus, possa envolver a todos nós e continuar conosco. Graças a Deus, muita paz. Acabou meu tempo. Até domingo que vem com outra história. Fique bem. Tchau.
Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.